Olá, querido aluno, eu sou o professor Fernando e essa é a nossa aula de Geografia Bíblica. Nessa aula, nós veremos a respeito da hidrografia de Israel e do clima. A hidrografia é uma parte da geografia geral que trata a respeito da descrição de mares, de rios, de lagos e afluentes. Se tratando da terra de Israel, nós vamos falar a respeito de 4 grandes mares, né? Um rio muito importante que é o Rio Jordão. Em suas margens são descritas várias passagens bíblicas, né? Vários acontecimentos bíblicos acontecem na margem do Rio Jordão e de alguns afluentes, né? E rios permanentes e temporários que fazem parte do terreno de Israel. O primeiro grande mar que nós vamos falar é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, ele banha toda a costa oeste de Israel, né? E foi por este mar que os grandes impérios, né, conquistaram o mundo, como o Império Romano, por exemplo, né? Este mar, o Mar Mediterrâneo, ele banha 3 continentes. A Ásia, né, pelo lado oeste, né, o norte da África e o sul da Europa. Neste mar foi onde Jonas, a bordo de uma embarcação, ele desejava ir até a cidade de Tarsis, né, na Espanha, com um desejo de fugir do chamado de Deus a evangelizar a cidade de Nínive. Neste mesmo mar foi por onde também Paulo navegou nas suas viagens missionárias. Paulo também desejava ir até a Espanha, mas ao contrário de Jonas, ele desejava ir até aquele lugar para levar o evangelho, né? E você pode ver que grande parte do itinerante de viagem de Paulo acerca das suas viagens missionárias foram através do Mar Mediterrâneo. Apesar do Mar Mediterrâneo ele banhar pelo menos toda a parte oeste de Israel, o povo de Israel nunca foi um povo dado ao mar. Não existem grandes portos importantes em Israel, né? Existem portos importantes mais ao norte, né, na região da Fenícia, mas em Israel não existe, né? Nós temos a citação bíblica a respeito de um porto, que é o porto de Jope, né? Através desse porto e desse mar Mediterrâneo foi onde também madeiras do Líbano foram trazidas para a construção do templo de Israel. Mas esses portos não são importantes em Israel porque essa parte costeira, né, de Israel, por causa dos seus arrecifes, impedem que grandes embarcações cheguem próximos da praia, né, fazendo com que eles precisem chegar até as praias de Israel em pequenas embarcações, né, deixando as grandes embarcações mais distantes, né? Por causa disso, então, nós não vemos grandes acontecimentos bíblicos retratando o Mar Mediterrâneo. A Bíblia, ela fala a respeito do Mar Mediterrâneo como sendo o Mar do Ocidente, ou o Grande Mar. Hoje nós o conhecemos como Mar Mediterrâneo, mas ele não é retratado assim nas Escrituras. O segundo mar que nós vamos ver é o Mar Vermelho, né? Foi por onde o povo de Israel atravessou na sua saída do Egito, né? Nós vemos lá o Mar Vermelho sendo situado um pouco mais ao sul do Mar Mediterrâneo, né, e das terras de Israel, e 2 grandes braços, né, formam o que nós conhecemos como a Península do Sinai, né? Você pode ver aí no seu mapa, do seu lado esquerdo, o Golfo de Suez, né, que foi a rota mais popular do Êxodo
foi passando por este braço do Mar Vermelho, né, que é o Golfo de Suez, e do seu lado direito você pode ver o Golfo de Aqaba, né? Esses dois braços do Mar Vermelho vão formar a Península do Sinai, é lá onde o povo de Israel peregrinou durante a sua estada no deserto, durante os seus 40 anos, né? Um outro mar também que a Bíblia fala é o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. Apesar de levar esse nome de mar, o Mar da Galileia é um lago de água doce, né? E existem duas razões para que esse lago ele seja chamado de mar. O primeiro delas é que a palavra grega que traduz mar também traduz lago, né? E há uma peculiaridade do Mar da Galileia, é que há ondas, por causa do ar quente que vem mais ali ao sul e ao leste, e que se encontra com os ventos que vêm do norte do Monte Hermon, eles condensam e eles formam grandes tempestades, né? Tempestades que são repentinas no mar da Galileia, né? No Lago da Galileia, e por isso eles formam ondas fortíssimas. Nós vemos os relatos a respeito de Jesus e os seus discípulos em embarcações, enquanto eles passavam por turbulentas tempestades, né? E nós vemos através do relato bíblico que estas tempestades elas são repentinas, elas acontecem de um momento para o outro, né? De um momento para o outro. Isso acontece por causa dessa condensação do ar quente vindo do deserto, se encontrando com essa brisa mais fria que vem do Monte Hermon, que nós vimos nas aulas passadas, né? Existem grandes cidades importantes, e que o Evangelho vai nos relatar, ao entorno do Mar da Galileia, né? Como a cidade de Cafarnaum, por exemplo, Betsaida, né? Ali naquela região da Galileia. Mais um pouco ao sul, nós vamos ver o Mar Morto, né? É ali que deságua o Rio Jordão. A Bíblia também não trata esse mar de Mar Morto, ela o chama de Mar de Sal, né? Ou o Mar do Oriente, né? Contrastando aí com o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o mar do Ocidente, e o Mar Morto nas Sagradas Escrituras é descrito como o Mar do Oriente, né? Flávio Joséfo chama esse mar de mar de asfalto, né? Isso porque é possível ver, em algumas ocasiões, poças de betume, né? Poços de petróleo dentro do Mar Morto, né? Do Mar de Sal. É possível que o Mar Morto ele seja um grande vulcão, né? Por baixo dele havia um vulcão que entrou em erupção na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, né? É possível que essa região que hoje é formado o Mar Morto sejam aquelas regiões onde estavam situadas esta cidade, né? Situadas mais na região sul do Mar Morto. E o relato bíblico nos fala, né? Nos conta que naquele período havia ali poços de betume, né? E que os homens caíam nesses poços, né? O que é isso? Eram poços de petróleo. E na ocasião da destruição destas cidades, a descrição do texto nos remete e nos faz pensar em um vulcão que entrou em erupção, não é? Aquelas poças de betume, elas se tornaram em bolas de fogo, né? E voou sal para todos os lados. Inclusive, a mulher de Ló é relatada como sendo coberta, né, por um monte de sal. Ela se transformou num monturo, numa estátua de sal, por causa desse vulcão que entrou em erupção, né? Esse possível vulcão que entrou em erupção e que acabou por destruir todas estas cidades. O Rio Jordão, ele vai nascer, né, lá nas proximidades do Monte Hermon, não é? O Monte Hermon, como nós vimos nas aulas passadas, ele tem um cume muito alto, de aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar, e no seu cume é possível ver, né, que a neve ela cobre todo o seu cume. Durante o verão, essa neve ela derrete e ela vai criar alguns afluentes que vão formar o Rio Jordão, né? Existem pelo menos 3 afluentes que vão formar o Rio Jordão. O Banias, o Rio Ledã e o Rio Hasbane, né? O Rio Ledã ele vai passar pela cidade de Dan, que está situada mais
ao norte, né, do terreno de Israel. Ele vai formar então o Rio Jordão, vai desaguar no Lago de Merom, né, ou o Lago de Rulé, como é conhecido hoje em dia, e que a Bíblia ela relata esse lago, acredito que apenas uma vez, retratando como as águas de Merom, né? Esse lago ele não existe mais nos dias de hoje, né? O povo de Israel na atualidade fez a drenagem deste lago, né? O Rio Jordão continua passando por ali e eles utilizam essa região para plantações, né? Em seguida, então, o Rio Jordão ele deságua no Mar da Galileia e ele prossegue então serpenteando por todo o território de Israel, né? Em direção ao sul e desaguando no Mar Morto, de onde estas águas elas vão evaporar, né? O Mar Morto, em algumas ocasiões, ele se assemelha a um caldeirão, né, em ebulição, né? Existem muitos minerais lá, praticamente 25% da composição do Mar Morto ela é composta por sal, né? Além do betume que vimos e tantos outros minérios e minerais que são extraídos do Mar Morto. O Mar Morto ele está situado na região mais baixa da Terra e é um lugar muito quente, né? É um lugar que se torna insuportável por causa das altas temperaturas, principalmente no verão. Existem então alguns rios que também, né, desaguam no Mar Mediterrâneo, alguns outros que desaguam no Rio Jordão e também no Mar Morto. O primeiro deles, que nós vamos fazer menção, é o rio Quizon, né? Fica ali um pouco mais ao norte do Monte Carmelo, e o rio Quizon, ele nasce nos altos de Esdraelon e segue seu curso a noroeste do Carmelo e vai direto ao Mediterrâneo. Suas águas são perenes, né? Isso quer dizer que elas não secam nem no inverno e nem no verão. Nós sabemos disso pelo que ocorreu a Elias. Nesse ribeiro onde os profetas de Baal foram mortos, a água corria, apesar dos 3 anos e meio de seca que havia na terra naquele tempo. Além do episódio da morte dos homens de Baal, Sísera, general de Jabim, rei de Canaã, também foi derrotado por Débora e Baraque nessas proximidades. Indo um pouquinho mais ao sul, nós temos também o rio Sorek, né? Na Bíblia ele é mencionado como um vale, e uma vez apenas para designar a casa da prostituta Dalila. Nesse vale ou nas suas proximidades residia a noiva de Sansão. Nós vemos esse relato lá no livro de Juízes, e que a Bíblia chama de Timna. Nas mediações fica também o Vale de Sorá, a cidade natal do profeta Samuel. Por estes vales, principalmente pelo de Sorek, corria o ribeiro do mesmo nome. O vale é de grande fertilidade. O ribeiro deságua no Mediterrâneo entre Jope e Ascalon. Nós temos ainda o rio Besor. O significado do rio Besor é refrigério. E, na verdade, o rio Besor ele é um ribeiro, né? Ele é um uades. O que é um uades? Um uades é um rio sazonal, né? Como existem, durante o período do inverno, fortes chuvas, praticamente todo o período do inverno, que dura praticamente 6 meses, o terreno de Israel acaba propiciando que estes ribeiros eles surjam, né? E o rio Besor é um desses ribeiros, né? Um ribeiro de boas proporções nas imediações de Ziklag, no sul de Judá. Ele nasce nos montes da Judéia, né, ao sul, passa por Berseba e deságua no mar a 8 quilômetros ao sul de Gaza. Nas margens desse ribeiro, Davi deixou 200 homens cansados, guardando a bagagem, enquanto com outros 400 ele perseguia os amalequitas. Corre entre pedras e bem largo e com bastante água. Esta parte fica ao norte do Negueb. Ainda do lado oriental, né, nós temos um importante rio, que é o rio Jamurque, desaguando ali direto no rio Jordão. Ele se constitui no maior afluente oriental do Jordão.
Na ocasião da conquista de Canaã, ele serviu de fronteira entre a tribo de Manassés e a região de Bassã, mais ao norte. Após escorregar-se pelos montes, o Jamurque penetra no Rio Jordão a 200 metros abaixo do nível do mar. Esse rio não é mencionado nas Escrituras. Mais abaixo, mais ao sul, ainda do lado oriental do Rio Jordão, nós temos o rio Jaboque. O nome significa o que derrama, porque ele nasce no planalto dos montes de Galade, divide esse monte em duas partes iguais, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ele vai atravessando a região alta e deserta. O rio Jaboque, em algum momento, ele separou as terras de Seom, rei dos amorreus, e as de Og, rei de Bassã. Mais tarde ele serviu de linha limite entre o território de Gade e a tribo de Ruben. A profunda experiência de Jacó, que Jacó viveu ao retornar de Harã, foi nos vales deste rio. Ele lutou a noite toda com o anjo, mas ele prevaleceu. Ao raiar do dia, Jacó manquejava de uma perna, mas ele era vitorioso. Neste lugar, que serviu de campo de batalha, ele deu o nome de Peniel, nome que lembrava a experiência gloriosa que vivera com Deus naquele lugar. Nós ainda temos o Ribeiro de Querite, pela parte oeste. Ele, em primeiro lugar, trata-se de um filete de água, sem muita importância, e ele é intermitente. Isso quer dizer que ele é sazonal. Na maior parte do ano, ele não passa de um uade, ou seja, ele é um vale seco, onde não passa água por ali. Hoje ele não pode ser identificado, infelizmente. Tudo que nós podemos saber através dos relatos bíblicos é que ele nasce na região montanhosa de Efraim e ele desce para o Jordão. Elias esteve junto ao ribeiro, onde corvos, que existem em boa quantidade ainda hoje, lhe traziam comida. Temos ainda o rio Cedron. O nome ele vem do vale do mesmo nome e é o que separa o Monte das Oliveiras do Monte Moriá, margeando ali os muros de Jerusalém. Ao passar pelo vale de Josafá, arrastava os detritos da cidade. O fogo nesse vale ardia constantemente. Permanece seco a maior parte do ano e só volta a existir quando as chuvas são abundantes. Asa queimou as abominações de sua mãe e os lançou depois no ribeiro de Cedron. Davi, fugindo de Absalom, o seu filho, ele cruzou o vale do Cedron, cruzou também o rio Cedron. Atalia foi morta neste vale e o rei Josias tirou as abominações idólatras de Jerusalém e esmigalhou tudo e lançou tudo no ribeiro de Cedron. O Senhor Jesus, após a oração sacerdotal, atravessou o ribeiro de Cedron, demandando o Monte das Oliveiras. E aí você pode ver a imagem do rio Cedron aí serpenteando aí, ao redor da cidade de Jerusalém. Temos ainda ao lado, mais ao lado leste, dois rios, que são importantes porque eles fazem a linha divisória e limite entre os povos que eram vizinhos de Israel, que é o rio Arnon e o rio Zereque, que fazem ali a divisão entre os reinos de Amon, de Moabe e de Edom. Falando ainda a respeito do clima em Israel, nós podemos entender através dos relatos bíblicos que existe pelo menos 2 estações no reino de Israel. Metade desse tempo é verão, ele é marcado por um tempo seco, bastante seco, e é um tempo ideal para as colheitas e os trabalhos agrícolas. São 6 meses de completa seca e de muito calor. O inverno, por sua vez, ele é bastante rigoroso, São 6 meses de chuva, frio e muito vento, principalmente vindo da região norte. Nesse período havia muitas geadas e neves nos montes.
Diferente do Egito, onde não chove, em Israel as chuvas elas são abundantes, né? na estação que lhes são próprias. As primeiras chuvas que caem em outubro, elas são aguaceiros fortes, geralmente com trovoadas, né? No litoral. As chuvas são torrenciais e mais frequentes, e nas montanhas elas são finas e descontinuadas. Depois de outubro, as chuvas elas prosseguem, né, em novembro, dezembro até março. E as últimas, as derradeiras, elas são mais esparsas e caem em abril. A Bíblia chama estas chuvas de chuva serôdia, né? E por causa dessa região que nós vimos, né, o clima em Israel ele é bastante diferenciado. Existem diferenças climáticas se a gente relacionar o vale com o monte, com o deserto, com a costa litorânea, né? E o tempo, né, ele é retratado através dos ventos, né? O vento oriental, que é o vento que vem ali do deserto da Arábia, ele é portador de seca e de crestamento, né? O vento sul, que vem também ali do deserto, da região do Negueb, ele traz tempestades e calor. E o vento ocidental, que vem ali trazido da região do mar Mediterrâneo, é o vento portador de nuvens e de chuvas. E o vento norte, vindo ali da região do Hebron, é o que traz frio e calmaria, né? O clima é bastante diferenciado, como eu falei, né? Nas montanhas, o ponto mais elevado é o Hebron, né? Com um pouco mais de 1000 metros. Jerusalém ergue-se a uma altitude máxima de 800 metros. E nas montanhas o clima é sempre fresco e ventilado, exceto quando esporadicamente sopram ventos do sul ou do ocidente, o que ocorre quase sempre no verão. Em Jerusalém, no inverno, o termômetro desce a 6 graus positivos. E algumas vezes a 0 com neve. As geadas são mais frequentes e no verão o termômetro oscila entre 14 graus e 29. No litoral, né, Israel é confinado ao ocidente com o mar Mediterrâneo, como nós vimos, a brisa marinha é constante, principalmente à noite. No inverno, em Gaza e em Java, a temperatura baixa para 14 graus, algumas vezes um pouco menos. No verão, sobe para 23 graus e na maior intensidade do verão, até 34 graus. Em outros lugares, mais ao norte, o frio é rigoroso. E na linha divisória com o Líbano, o inverno é insuportável, principalmente quando coincide com uma estação chuvosa, né? O Jordão, ele possui um clima, né, quase semelhante ao deserto. O Jordão ele sai do mar da Galileia e corre 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Em Jericó, a 300 metros, e por último, quando entra no Mar Morto, está a 400 metros. O Jordão corre de norte para sul entre duas muralhas de monte. O vale desse rio não recebe vento de nenhum lado. Os raios do sol se concentram no vale, tornando seu clima insuportável. No inverno, a temperatura chega a 25 graus e no verão varia entre 43 graus, 45 e até 50. O livro santo menciona o famoso orvalho, que era e ainda é abundante em Israel e cai mesmo nas regiões desertas. No livro dos Salmos, né, há uma referência ao Hermon e também em Cantares, quando o esposo diz que a cabeça da sua esposa está cheia de orvalho, né, e de gotas da noite. Esse orvalho ele é proveniente do Hebron, como nós falamos, né? O ar quente que sobe ali, principalmente do Vale do Jordão, né, ou que vem das regiões desérticas, quando eles condensam com o ar frio que vem da região de Hermon, ele produz, né, esse orvalho que ele, inclusive, cai até os montes de Judá. Nós podemos ver isso. No período da seca, né, no período do calor ou do verão, quando não há chuva em Israel, é o orvalho que faz esse papel, né, de regar a terra e de fazer com que a produtividade da terra ela ainda seja abundante. É por isso que o salmista ele fala a respeito, né, deste orvalho de Hermon e o cita, né, e fala dele como sendo uma coisa boa e uma bênção de Deus para o povo de Israel.
Querido aluno, então, por hoje nós ficamos por aqui. Eu te aguardo. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.